Porque diante de toda aquela minha dificuldade, o dinheiro passou a representar para mim um pai que me faltou, uma segurança. E sem perceber, todas as minhas atitudes, mesmo podendo gastar um pouquinho a mais, era de insegurança. Porque eu coloquei o dinheiro num lugar de pai para mim. Só que quando eu começo a ter esse entendimento, aí eu consigo trabalhar e mudar isso. Então, esse é o primeiro passo, a gente entender o que o dinheiro representa para nós. Então, talvez esse processo de vocês estejam passando por isso, né, Carmen? Poxa, a Com gente está certeza. de entender o que o dinheiro representava ali para nós, para que a gente possa ter o conhecimento, as ferramentas adequadas para o nosso dia a dia, para a nossa personalidade, para o que a gente consegue encaixar no nosso dia. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está aqui ao vivo com a gente e você também que está assistindo no replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 23. Isso mesmo, toda semana eu recebo convidados especiais que trazem temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional. E aqui nós abordamos sobre negócios, espiritualidade, saúde, liderança, finanças e muito mais. E hoje nós vamos falar de um assunto que toca no bolso de todo mundo: dinheiro. Mas a conversa de hoje não é sobre números, não é sobre planilhas. É muito menos sobre uma estratégia mirabolante para você ficar milionária em 30 dias. É sobre algo muito mais profundo, o que o dinheiro representa para você, né? Como que você se relaciona com o dinheiro? Porque a construção de riqueza financeira vai muito além da técnica, ela está muito mais relacionada aos seus comportamentos, às suas emoções e, claro, que também tem uma relação espiritual. Será que os seus resultados financeiros estão sendo impactados por crenças, traumas ou padrões inconscientes, bagagens emocionais que a gente traz, né, da nossa ancestralidade ou coisas assim? Você tem a sensação de que trabalha muito, mas sente que não sobra. Você trabalha e tá ali sempre faltando dinheiro, né? Ou então o dinheiro até vem em quantidade satisfatória, mas ele vai embora e muitas vezes você nem sabe como que ele sumiu, né? Isso acontece com você? Então hoje nós vamos destravar isso e trazer clareza para a sua vida financeira. Antes de eu chamar a minha convidada especial de hoje, eu tenho 2 lembretes rapidinhos para você. Você que me acompanha por aqui já sabe, né? O primeiro é clica aí no aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 7 pessoas. Sabe por quê? Porque o episódio de hoje é para destravar a sua vida financeira. E quem é que não deseja isso? Não é verdade? Então, compartilha, porque eu sei que você pode ajudar alguém muito especial hoje a encontrar até mesmo uma solução. E a segunda dica é pegue papel e caneta para anotar os insights. Aqui a gente traz conteúdo relevante e você vai anotar e já vai sair daqui aplicando o que você aprendeu. Existe um ditado chinês que diz o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. E o que eu faço, eu entendo. E você só vai poder fazer se você anotar o que você vai aprender por aqui hoje. Bem, sem mais delongas, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha convidada de hoje. Ela, ainda jovem, ela enfrentou momentos difíceis. Ela perdeu a mãe, ela viu o pai falir
e ela sentiu na pele o que é viver na escassez. Mas foi justamente aí que começou a jornada dela, em busca da estabilidade financeira, de se resgatar financeiramente. Ela passou a buscar muitos conhecimentos financeiros para, primeiro, mudar a própria história. E além de vários cursos nessa área financeira, ela fez MBA na Fundação Getúlio Vargas. Contudo, mesmo com conhecimento técnico, ela e o marido enfrentaram dificuldades na vida financeira. E foi quando ela descobriu a Bíblia, que a Bíblia trazia tudo que ela precisava aprender sobre vida financeira. Evelyn Tuca é uma querida, ela é uma mulher cristã, ela é casada, mãe das gêmeas Laura e Gabriela, e ela fez transição de carreira, de uma carreira de 11 anos numa multinacional para viver o seu propósito. Hoje ela é uma referência em finanças com princípios e propósitos e vem ajudando mulheres e famílias a saírem do ciclo da escassez e encontrarem paz e liberdade financeira. Além disso, ela é empreendedora, criadora do Grupo das Sábias, palestrante e colunista no quadro Dinheiro em Dia da rádio Rede Fé. A Evelyn acredita que o dinheiro é muito mais sobre comportamento do que sobre a matemática. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Enquanto eu coloco a Evelyn aqui para começar essa conversa, que eu já estou com o meu papel e caneta aqui, que eu acho que eu vou anotar muita coisa, coloca aqui nos comentários de onde você está assistindo o Instacast CL, que eu adoro saber aonde a gente está chegando, aonde o Instacast está alcançando e entregando conteúdo relevante. Olá! Seja Olá, bem-vinda, minha querida! Céu, que introdução foi essa? Amei! Mas não é? Olha, Evelyn, pelo amor de Deus, eu estou muito animada, eu estou muito feliz, muito obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui no Instacast CL. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser algo de extraordinário. Você tem um conhecimento e um conteúdo muito profundo e vem ajudando já várias mulheres e famílias nesse grande desafio, né, que é o desafio financeiro. Eu que agradeço, viu, Carmen, pelo convite, e já foi um prazer bater um papo com você, e acredito que hoje também vai ser, assim, maravilhoso, né? E espero contribuir com você, com as pessoas aqui que estão nos assistindo. Muito bom. Fico feliz, viu, Carmen? E fico feliz. História, eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas buscam referências, mas eu gosto de dizer que é interessante a gente conhecer a história das outras pessoas, ter o processo, para adquirir ali experiência e conhecimento em uma área, para que a gente possa ser uma inspiração, porque com certeza Deus tem um plano de vida diferente para cada um de nós. E quando a gente entende ali um pouquinho do processo do outro, é algo que pode nos inspirar. Porque cada pessoa vai estar aqui nos ouvindo, está em um momento diferente de vida. E você fez uma introdução que me fez até lembrar, sabe, de algo que nós temos que ficar felizes com as dificuldades. Porque quando nós passamos por provação, é isso que nos traz o ensinamento e traz a aprovação ou aperfeiçoamento, né? Então foi uma dificuldade financeira que me fez buscar ali conhecimento, e depois de ter vivenciado e visto como isso transformou minha vida, que eu fui fazer, né? Aprender a parte profissional. Sabe aquela coisa, Carmen? O que as pessoas te pedem ajuda? Eu comecei a ter pessoas que me pediam ajuda na área financeira, só que eu não sabia ajudar. Eu só sabia fazer na minha vida. E ainda foi um ponto muito engraçado, porque você falou, ela é cristã, tudo. A minha mãe começou a frequentar a igreja desde os meus 5 anos. Então eu vivo, né, essa realidade de ter a religião fazendo parte da minha vida desde criança. Então o ambiente igreja é um ambiente muito familiar.
E as pessoas me pediam ajuda nessa área dentro da igreja, porque justamente eu fazia o que a maioria das pessoas tinha dificuldade, que era guardar o dinheiro, investir. Mas quando elas me pediram ajuda e eu fui buscar ali o conhecimento, eu comecei a entender, falei, gente, alguma coisa tá errada. Porque esse pessoal tá me pedindo ajuda, mas eu não tô fazendo certo na minha própria vida. Porque tinha acabado ali, tava quase recém-casada, e a área que eu estava mais sofrendo assim, no meu casamento era na área financeira. E aí me trouxe muitas respostas. E eu vi que boa parte daquilo que eu estava vendo na minha formação de planejamento financeiro eu já tinha visto ou já tinha ouvido em algum lugar. E esse ambiente era esse ambiente igreja, onde nós temos como base a Bíblia. Uhum. Muito bom. Ó, você já pulou aqui umas 3 perguntas que eu faria, mas eu vou trazer porque a tua história é incrível e tudo que você ensina hoje vem impactando pessoas tem relação com a sua história, né? Porque de fato você foi a tua dor que transformou o que você é hoje. E eu certa vez escutei o seguinte, que é justamente na minha dor aonde eu vou conseguir ajudar as pessoas. E a gente ter essa clareza, porque essa incongruência inicial que você teve, né? Poxa, como que as pessoas estão me pedindo ajuda justamente numa área que eu estou tendo problema? Mas talvez porque você estivesse estudando e sem perceber você já falava sobre o tema conforme você vinha estudando. Mas o que eu queria entender, assim, quando que você percebeu mesmo que a sua dor, a dor que você viveu no passado, se tornaria essa sua missão de hoje? Eu acredito que foi justamente quando eu decidi por fazer uma formação. Quando as pessoas começaram a me pedir ajuda e eu não sabia ensinar. Eu não sabia atender uma pessoa, porque eu tinha a visão que todo mundo tinha que ter a vida igual a minha. E como eu estava muito no extremo, eu passei por muita dificuldade, né? Você já falou, minha mãe faleceu de câncer, ela ficou 1 ano de cama. Meu pai se casou de novo, ficou eu e um irmão mais novo. Eu morava, sabe, naquela sobreloja? E embaixo era um supermercado. Às vezes eu tinha vontade, assim, sabe, de comer alguma coisa, precisava de um sabonete. Eu não podia ir lá e comprar vários, eu ia comprar o que eu usava. Eu queria comer alguma coisa, ou para comer uma carne, eu ia lá e comia um espetinho. Eu não tinha a condição naquele momento de ir lá e comprar 1 quilo de carne ou alguma coisa. E aquilo, assim, para mim, eu olhava e falava, poxa, eu tinha 20 anos. Até não era tão jovem, se for ver, né, cara? Uhum. Pessoas com 20 anos estão aí sozinhas, tocando a vida, mas independente da fase. Eu vim de uma família muito simples, que melhorou de situação depois que a minha mãe faleceu ali, depois de uma dor muito grande. Só quem já teve alguém com câncer em casa sabe qual é o desafio. Aí ainda veio a falência e eu ficar responsável por mim e por um irmão mais novo de 17 anos. E eu olhava aquilo e eu não queria. Eu não tinha na minha volta exemplo de pessoas que tinham dado a volta por cima. Eu não tinha uma referência e eu comecei a buscar em livros. Só que é engraçado, porque nós aprendemos por modelos, né, Carmen? E quando a gente não tem ali uma referência, o que se tornou a minha referência? As revistas, os livros, e se a gente observar, cada momento está falando de alguma coisa. Então, antes você tinha que cortar o cafezinho, porque você contava o tanto de café que você tomava, e se você investisse aquele dinheiro, você ia ficar milionário. Aí depois, não, você toma o cafezinho, aí você corta outra coisa. Mas era uma moda. E eu fui muito nesses extremos. Porém, esse extremo me levou a reservar dinheiro. Porque aquela falta que meu pai fez nesse momento tão difícil me fez. Eu falei, gente, eu não vou mais passar por essa situação. Porque eu preciso de dinheiro para investir. Para eu ter um bom trabalho, um bom rendimento, eu preciso estudar. Então, eu passei a me dedicar. Eu estudava muito. Eu trabalhava muito, tive trabalhos assim de homens, eu trabalhei muito em mercado masculino e me destacava naquele mercado, era bem remunerada, porque eu falava, gente, eu vou pegar, vou construir um montante de dinheiro tão grande, que essa necessidade
que eu passei, eu nunca mais vou passar na minha vida. Eu nunca mais vou me sentir vulnerável, sabe? Desprotegida, a ponto de querer comer alguma coisa ali e não poder escolher, sabe? Uhum. Eu vi minhas amigas que eu estava indo na faculdade, sair para balada, tudo, eu não podia ir entrar em algum lugar porque aquilo me faria falta depois para comprar uma fruta, para comprar alguma coisa. E eu não queria passar por aquela situação de novo. E foi aí que eu comecei a buscar conhecimento, mas eu fui para um lado muito extremo, porque antes eu não tinha nenhum modelo, só tinha ali aquela dificuldade. Aí eu passei a acompanhar aqueles modelos que eu lia em revista, e eu estou falando isso de, sei lá, que ano, né? Não tinha, gente, YouTube, não tinha Instacast, não tinha nada, né, cara? Eu tenho 43 anos e no período que eu tinha 20 anos, a gente não tinha nada, era Uhum. revista, era livro. E aí eu busquei aquilo e eu vi que eu fui para um extremo. Me casei, me tornei assim, falei, gente, teve uma época que eu ganhei, eu morava sozinha com meu irmão lá em Santo André, que é bem pertinho ali da capital de São Paulo, e eu ganhei uma mesa. Eu falei, gente, eu não vou comprar as cadeiras. Imagina, eu vou gastar meu dinheiro e o meu montante. E aquilo que vai me trazer segurança. Só depois que eu comprar o meu apartamento à vista, que eu vou comprar alguma coisa. Eu morei numa casa que não tinha teto, não tinha nada, porque não tinha cadeira, não tinha guarda-roupa. Eu usava arara e eu ganhava bem. Eu ganhava assim, eu tinha um salário de rainha e vivia como uma plebeia. Eu não Mas sabia. como? Então, quer dizer, é porque tem o problema de quando a gente trabalha muito, mas não tem rendimentos financeiros, ou trabalha demais e o rendimento financeiro a gente não consegue fazer nenhum tipo de reserva, é aquela grana para sobreviver. Mas no seu caso foi ao contrário, você fez por onde, estudou, trabalhou, se posicionou, começou a ganhar muito dinheiro e aí falou, ok, eu vou continuar aqui. De que não tinha. E percebe como nós temos alguns extremos? Por quê? Porque aquilo que nós vivenciamos, ele nos marca de alguma forma. Você Algumas pessoas tinha medo de acabar, não vou usar porque vai acabar. e tinham aquelas outras, e tem aquelas outras pessoas que, por ter vivido uma privação durante muito tempo, quando se vê com dinheiro, ai, tô rica. Sai comprando tudo, porque eu nunca pude ter e agora posso. Uhum. E foi nesse extremo que eu me casei. Aí eu me casei com um gastador inveterado. Eu era aquela pessoa que não comprava cadeira, casei com um super gastador. Gente, eu achava, falava, gente, o Tuco é doido. O nome dele é Tuco, né, Carmen? Porque eu herdei o apelido dele. Ele é doido, ele acorda pensando em milhões de coisas que ele quer comprar, que ele quer fazer, ele nem sabe se tem dinheiro ou não. E nós passamos, assim, um início muito difícil. E eu vejo que o desafio passou a melhorar quando eu vi que o problema era eu. Por quê? Eu achava que por eu ter estudado, por eu ter tido essa experiência, conseguido ali reservar um dinheiro, eu realmente quase comprei um apartamento ali à vista, de ter tido aquela reserva. Eu achava que eu sabia tudo e que ele estava completamente errado. E aí a gente não conseguia viver ali em harmonia nessa área. E, gente, é muito difícil. Como que a gente divide a cama com uma pessoa e vive como se fosse inimigo ali na área financeira? Ou cada um tem o seu? Eu costumo É complicado. até dizer, né? Falei, como seu marido está endividado, é as contas dele e as suas, mas se ele está com um problema financeiro, pode não impactar o teu bolso agora, né? No momento. Mas e o humor da pessoa, a preocupação? Nós estamos ali no dia a dia. E a gente vivia assim, cada um tentando puxar a corda para o seu lado. E foi um momento muito desafiador. E foi nesse cenário, mesmo vivenciando tudo isso dentro de casa, as pessoas de fora olhavam e achavam que eu sabia fazer algo com dinheiro. Mas percebe como às É. vezes a aparência das pessoas nos engana? Que a grama do vizinho parece verdinha, mas por dentro não era aquilo que estava acontecendo. Exato. E você trouxe um tema que é interessante, né? Quando você era jovem e estava passando por todo esse processo, não tinha internet, quer dizer, já até tinha, mas não tinha esse movimento todo
de mídias sociais que nós temos hoje e que vende uma utopia. E um dos pontos que se vende muito, e eu até falei no início, né, desse episódio, é essa mágica de que eu vou te entregar um curso e em 30 dias você vai se tornar um milionário, né? Até existe uma série americana, recomendo, né? Com 90 dias para se tornar um milionário, tem disponível no YouTube, mas você vai ver que não é. Ele tem 90 dias, mas já existe uma bagagem para essa construção do milionário. E o que você pensa sobre isso? Porque você trouxe aqui uma realidade muito diferente, uma jornada muito diferente para se construir riqueza do que está se vendendo hoje. Para que a gente consiga realmente ter um montante de dinheiro, porque a gente fala milionário, mas assim, que nem ter R$ 1 milhão aqui no Brasil não está significando muita coisa, não. $1 milhão está significando, né? Mas aqui não está. Uma pessoa com R$ 1 milhão continua precisando trabalhar e muito. Nós precisamos de desenvolver algumas habilidades para que isso seja possível. E a pílula mágica, eu acredito que em ramo nenhum isso acontece. E a gente viu um movimento até bastante grande, até com as mídias sociais, com muitas pessoas que apareceram e realmente aproveitaram ali aquele momento da pandemia, e muitas pessoas tiveram acesso a muitos valores, né, num período de tempo muito curto, e elas passaram aí para Alphaville, alugar casas, e aí depois se viu um movimento do pessoal não querendo alugar casa para influencer. Por quê? Porque era um período ali curto, a pessoa não tinha, algumas pessoas, não todas, não tinham preparo para lidar com aquele dinheiro e tinha dificuldade ali para pagar o aluguel, tudo. É a mesma coisa que nós falamos daquelas pessoas que recebem a herança. Porque o dinheiro, ele é um desafio. Muitas vezes, quando a pessoa está ali numa situação difícil, endividada, não tem dinheiro, tem um rendimento baixo, ela acredita que a solução para os problemas dela é ter mais dinheiro. Porém, quando você tem um valor maior, você exige de você algumas habilidades. Que você continue multiplicando esse patrimônio e que você faça uma proteção a isso, né? Então, como que eu faço isso? Você vai aprender sobre isso, precisa ter uma noção básica e contratar profissionais que vão te auxiliar nessa jornada. Então, aquela pessoa que chega nisso, às vezes a pessoa ela tem habilidade para fazer dinheiro. Talvez, né, Carmen, você até conheça alguém. Sabe aquela pessoa que vive assim, altos e baixos? Meu, a pessoa é ótima, ela faz dinheiro, ela ganha, sabe? Ela é rápida, tem talento, empreende, desenvolve algo e consegue fazer aquilo, sabe? Ter uma boa remuneração num espaço de tempo curto, mas se ela não tem essa administração, é algo de altos e baixos, né? Então, é preciso ter um pouco do conhecimento, da habilidade e buscar ajuda profissional mesmo. Exato. Você falou, né, sobre os influencers da época da pandemia que entraram para o digital e ganharam muito dinheiro. E não são todos, conforme você falou. Eu conheço, inclusive, outros que já até tinham, só potencializaram, aumentaram a sua riqueza, mas... E aí foi por um período. Assim também acontece muitas vezes com quem recebe heranças enormes e também quem ganha na loteria, que recebe uma fortuna absurda e daqui a pouco você vai ver a pessoa está numa situação pior do que antes de entrar nesse movimento todo. E você fala que o dinheiro vai muito além da planilha, né? E de técnicas. E o que está relacionado a isso, né? Pessoas que têm verdadeiras fortunas em suas mãos e, de repente, volta a estaca abaixo de zero. Tem uma parábola, Carmen, na Bíblia, e por que eu vou citar isso, né? Nós temos várias referências, e para aquelas pessoas que professam a fé, tem a Bíblia ali como um guia. Para outros que não professam, é um livro que ultrapassou a barreira do tempo, há mais de 2.000 anos. E para quem não sabe,
no passado, o Estado e a religião, né, e a igreja eram uma só. Então, tem muito da Constituição que consta na Bíblia, muito ensino financeiro. Então, eu quero tomar a liberdade de falar sobre uma história que tem lá, que tem a parábola dos talentos. Que um recebeu ali mais talentos e ele imediatamente dobrou aquilo que ele tinha. Ele ganhou 5 talentos, ele foi lá e dobrou. O que recebeu 2 também foi lá e dobrou aqueles talentos. E teve um que recebeu um único talento. Ele ficou com medo de perder. Por quê? Porque era um dono de muitas propriedades, foi lá e chamou seus funcionários, ó, vou fazer uma viagem, vou me ausentar e preciso que vocês cuidem disso aqui para mim. E ele distribuiu para cada um de acordo com a sua capacidade. Então, o que tinha mais capacidade recebeu 5, o outro recebeu 2 e um recebeu 1. Aquele que recebeu menos, ele ficou com medo de perder, foi lá e enterrou. Quando esse dono chegou, ele pegou e falou, né? Cada um foi lá e apresentou, ó, recebi esses talentos, toma aqui, eu ganhei o dobro. Aí aquele que recebeu menos falou, olha, eu sei que você consegue colher onde você nem plantou, fiquei com tanto medo que eu fui lá e enterrei. Ele falou, servo mau e infiel. Ele não sabia usar nem aquele pouco. Ele falou, ao menos você deveria ter colocado no banco para eu receber juros. Então, percebe que aqui nós estamos falando do quê? De capacidade. E muitas vezes tem aquelas pessoas que estão no momento de dificuldade e ela não se capacita, porque, para que é que eu vou me capacitar em relação a isso? Eu não tenho dinheiro mesmo, eu não vou saber investir, eu tenho dívidas, isso é muito comum na consultoria. As pessoas vêm com dívidas, elas não sabem que elas estão devendo, Carmen. A vida inteira. E é desafiador. Porque eu olho números e quando eu vou parar para olhar os meus, eu sinto a mesma dor no coração que todo mundo. Olhar os outros é muito fácil, mas quando é o meu, a gente tem aquele que às vezes a gente está diante de escolhas que a gente precisa fazer. Então, é um desafio mesmo. E você comentou certa vez que até pessoas que entendem sobre finanças podem ter problemas financeiros. E até pessoas que constroem, fazem muito dinheiro, podem ter problemas financeiros. E isso é uma realidade de muitas pessoas. Eu mesma estou vivendo esse ano, eu e meu marido, a gente está vivendo essa questão de organizar. São coisas que a gente não sabia fazer. São pequenos detalhes, muitas vezes, que faz a diferença. Não significa ignorância, são habilidades que a gente ainda a gente está precisando desenvolver e está sendo maravilhoso. E esse ponto que você trouxe é interessante, né? De pessoas que conseguem fazer muito dinheiro e o dinheiro some. E, cara, é uma realidade, muitas vezes, aqui nos Estados Unidos. Aqui existe uma facilidade muito grande de você executar vários tipos de serviços, de você empreender. E são muitos imigrantes, muitas pessoas vêm para cá com o sonho americano e chega aqui, tem a facilidade de fazer o dinheiro, de fato fazem muito dinheiro, e quando você vai ver, são pessoas que ao mesmo tempo que fazem muito dinheiro, estão endividadas. Estão sempre em dívidas, estão sempre com problemas em cartões, enfim, de uma série de coisas. Então, não é que ela não saiba fazer dinheiro, ela até faz muito dinheiro. Mas cadê o dinheiro? Tem 2 pontos, Carmen, que você me falou, e até falando, né, se colocando, nós estamos em um momento de desenvolver habilidades, tudo. Eu estava uma vez ministrando treinamento e uma empreendedora, ela falou, olha, já passou muito dinheiro por mim. E eu não cuidei bem do meu dinheiro. Aí ela me perguntou, você acha que isso é porque eu não tive educação financeira e porque no Brasil não se tem educação financeira? E aí eu respondi algo para ela, porque nós tivemos educação financeira. Você acha que você teve educação financeira, Carmen? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu tive. Realmente nós aprendemos. Nós aprendemos por modelo,
por repetição. E talvez o modelo que nós tivemos e as pessoas fizeram o seu máximo ali, elas não tinham conhecimento para que aquele modelo trouxesse um resultado positivo na nossa vida financeira hoje. E é interessante falar isso porque hoje eu me policio demais como mãe. Porque às vezes eu quero fazer o melhor para minhas filhas. Aí um dia eu fiz até um vídeo com as meninas, né? Porque aqui eu falo muito de educação financeira com elas, elas têm 8 anos. Aí eu falei para Laura, Laura, o que você acha da mamãe te dar tudo o que você quiser? Só que te dar tudo, eu não vou conseguir guardar para quando eu tiver mais velhinha, não puder trabalhar. Aí o que vai acontecer? Lá na minha velhice, a mamãe vai precisar de dinheiro, não vai ter. Eu vou te dar tudo agora, só quando eu tiver velha você vai ter que me sustentar. Ah, eu não quero. E muitas vezes os nossos pais, eles deram o máximo que eles podiam. Eles fizeram o máximo, alguns momentos que precisava vir ali carregado de ensino, de informação, ou até de vários nãos, não vieram. E esse modelo, principalmente que a gente vivenciou ali na nossa infância, é o que está no nosso subconsciente. E é dessa forma que a gente acaba tomando decisões. Né? Então, poxa, a gente mencionou aqui aquela pessoa que passou por muitas privações. No momento que tem o dinheiro, gente, agora eu estou podendo. Eu já atendi. Tem pessoas que falam, eu quero que você atenda meu filho. E eu já atendi. E já vieram pessoas jovens, comecei a trabalhar, já estão endividados, cresceram ouvindo, não pode, porque não tem dinheiro. Você não pode isso porque você não tem dinheiro. A pessoa começou a trabalhar, agora ela pode, ela tem dinheiro. Percebe como ficou lá? E como Então, que isso tivemos... impacta, né? Uma vivência na infância, como é que impacta na vida adulta dessa pessoa? Com certeza impacta na nossa. Eu contei um pouco da minha história, porque diante de toda aquela minha dificuldade, o dinheiro passou a representar para mim um pai que me faltou, uma segurança. E sem perceber, todas as minhas atitudes, mesmo podendo gastar um pouquinho a mais, era de insegurança. Porque eu coloquei o dinheiro num lugar de pai para mim. Só que quando eu começo a ter esse entendimento, aí eu consigo trabalhar e mudar isso. Então, esse é o primeiro passo, a gente entender o que o dinheiro representa para nós. Então, talvez esse processo de vocês estejam passando por isso, né, Carmen? Poxa, Com a gente está certeza. de entender o que o dinheiro representava ali para nós, para que a gente possa ter o conhecimento, as ferramentas adequadas para o nosso dia a dia, para a nossa personalidade, para o que a gente consegue encaixar no nosso dia. Como eu falo muito para mulheres, eu costumo dizer, gente, para vocês entrarem num curso meu, para achar que vocês vão pegar a planilha que rodopia, não precisa. Entra no Google, digita, que vocês vão conseguir. Porque precisa caber no dia a dia, precisa ser ferramentas simples, precisa ser algo familiar a você. Porque aquela pessoa mais analítica, ela gosta de uma planilha. Aquela pessoa mais extrovertida, que não é tão organizada, se você der uma planilha de Excel, Já era. vai preencher. Então é isso, a gente entender um pouco do que o dinheiro representa para nós, conseguir ter ali o conhecimento e as ferramentas corretas. Esse é um ponto, mas vou deixar falar, que depois eu falo outro. Pois é, e é também uma forma, né? Eu costumo dizer que o dinheiro tem essa energia de trazer um prazer momentâneo, como você falou desse seu cliente, né? Um rapaz que ele, agora eu tenho meu dinheiro, vou fazer o que eu quiser. E não consegue ter essa visão de futuro como você fez a sua filhinha pensar. E muitos de nós, eu inclusive, e o meu marido, a gente não teve essa educação dessa visão de futuro. Era o momento ali que estávamos. Nós dois viemos de famílias de irmãos numerosos, então era aquela situação do momento. E muitas vezes a gente, quando adulto, traz uma bagagem emocional que é justamente, pô, eu posso comprar uma bolsa de US$ 1.600 ou eu posso reservar esse dinheiro, fazer esse dinheiro se multiplicar para lá na frente eu ter essa bolsa e quantas outras mais eu quiser.
Eu acho que essa mentalidade de multiplicar o dinheiro ao invés de gastar dinheiro pode ser um grande desafio para muitos de nós brasileiros, eu penso. Eu acredito que sim, viu, Carmen? Talvez para nós brasileiros, até você que está lidando aí, né, com os americanos, talvez seja, porque realmente, se a gente não vê, não enxergar uma recompensa lá na frente, é difícil a gente falar não para algo agora. É difícil para aquela pessoa que tem ali o dinheiro falar não se ela não sabe exatamente o que construir. Eu até estava aqui para nossa live, eu estava até relembrando, falei, gente, olha que legal. Quando eu faço o grupo das sábias, eu ensino lá um método que se chama SIC, que é sabedoria, inteligência e conhecimento. Porque aqui está um pouquinho do que o dinheiro representa, que é com tudo isso que a gente vai tomando decisões, mas é importante ter a inteligência para saber fazer as escolhas. Eu costumo dizer que a parte do conhecimento é 20%, mas ela é importante. Sabe por quê? Porque nós temos um ciclo de vida. Então, nós temos uma necessidade financeira ali, quando é bebezinho. Aí começa, e quando é bebezinho, o que precisa? Gente, se tiver uma mãe que dá um leite, essa criança está satisfeita. Apesar de, para ela ter o leite, ela precisa da parte financeira. Aí a criança vai crescendo, vira adolescente, começa a querer ter um videogame, coisa de marca, um pouquinho mais caro. Jovem, quer andar bonito, quer começar a sair, já tem outra necessidade. Adulto. Aí começa a chegar mais, assim, na nossa fase, né, Carmen? Você vê que o creme fica mais caro. Tem a pessoa que quer botox, né? Começa uma necessidade com valores ainda maiores. Então, a nossa necessidade financeira é como se ela fosse um ciclo mesmo. Ela vai crescendo ao longo do tempo. E conforme vai passando o tempo, a gente começa a ter algumas dificuldades aí de locomoção. Dependendo da profissão, a pessoa que é dentista, um cabeleireiro, uma cabeleireira, faz ali o cabelo. Ela precisa ter saúde para ficar em pé, para movimentar as mãos, os braços. Chega numa fase da vida que ela não vai ter a mesma vitalidade. Isso é normal do ser humano. Isso vai diminuir. Ela não consegue trabalhar tanto, mas a necessidade dela de dinheiro aumenta. E a produção diminui. Então, existe isso. A nossa necessidade financeira ela aumenta ao longo do tempo. Mas a nossa produção de dinheiro, ela chega, né? Você começa a desenvolver aí uma profissão, vai aprendendo, ou abre um negócio, vai tendo experiência, o teu negócio vai sendo reconhecido, vai ampliando. E aí você chega num momento que você está no ápice da produção de dinheiro. Se no seu ápice você, tô rica, não quero nem saber o que vai acontecer depois, vai diminuir, a tendência é diminuir a produção de dinheiro. Só que a sua necessidade vai aumentar. E aí você vai fazer o quê? Tem um buraco. É aquela hora que precisa ter o dinheiro trabalhando para você, né? O que eu faço para ao longo da vida eu ir construindo o que a gente fala pé de meia, né, Carmen? Já o meu é de velhinhas. Como que eu construo o que os especialistas chamam de renda passiva? É você ir adquirindo algo ou ter algum tipo de negócio que não dependa 100% de você, que gere renda, mesmo quando a sua capacidade produtiva diminui. Então, poxa, de repente, o exemplo da cabeleireira ficou famosa, chegou aí, todas as brasileiras amam. Vamos supor que fosse a Carmen, sucesso. Aí você vai construindo um modelo de negócio que não dependa 100% de você. Você pode, hoje, quando você falou que tem o empreendedora, né? Você colocou até na postagem do Instagram da tag locadora. Então, a tag locadora, ela nasceu porque a gente estava fazendo isso na nossa vida. Meu marido trabalha no ramo aí de carros, então o carro para nós era uma forma de gerar uma renda passiva. A gente começou a comprar carro e alugar o carro. Por quê? O percentual do aluguel no carro é muito maior do que se eu comprasse um imóvel e fizesse a locação disso. Então, o que nasceu para nós, para ser uma renda passiva, logo que eu saí do trabalho CLT, depois de 11 anos ali na multinacional,
A gente falou, não, isso daqui vai gerar a mesma renda que tinha da Evelyn trabalhando. E nós compramos em carro ali, né? A gente veio fazendo programação, que a gente não consumia tudo aquilo que se ganhava na minha casa. O plano era que quando as gêmeas completassem 5 anos, eu sairia do trabalho CLT. A conversa não é sobre a minha transição de carreira, que não é simples, parece simples no plano, mas não vou entrar nos pormenores. Mas a gente fez isso e a gente ia fazer ali alguns investimentos. E quando a gente testou isso do carro, era algo que, poxa, é legal isso daí, hein? Meu marido já estava no ramo, era algo que a gente conhecia, o percentual era muito interessante. Agora nós estamos fazendo disso um negócio e provavelmente no futuro vai abrir para que outras pessoas também possam fazer disso um investimento. Mas é esse entendimento. Sim, Agora, isso é a parte da inteligência. essa é a parte da inteligência. Eu tenho que ter inteligência e saber que tem essa necessidade ali no futuro. E se eu faço isso gradativamente, é uma jornada tranquila. Agora, se, poxa, cheguei nos 50 anos, quero parar com 60, só tenho 10 anos, só tenho 5 anos para fazer. Aí você tem que abrir mão de muita coisa. Se você faz um pouquinho ali por mês, eu faço até umas simulações, né? Às vezes é coisa em reais, com 300, 500 reais, que você consegue um montante bem interessante. Entendi. E você sabe que você falou sobre renda passiva e é algo que a gente escuta muito hoje em dia, mas você acredita que foi uma palavra, foi um movimento que eu vim ouvir falar quando eu me mudei para cá, há 10 anos atrás. Então, eu já estava com mais de 40 anos, a primeira vez que eu ouvi falar sobre renda passiva. E que é, na verdade, a grande sacada, né, da gente fazer esse tipo de investimento, que é onde o dinheiro vai trabalhando para a gente vai tendo essa renda. Você fala que... Mas você acredita que esse nosso bate-papo é um avanço e vai ajudar outras mulheres a terem acesso a isso? Sim. Por que você não ouvia? Porque mulher não falava sobre dinheiro. A nossa conversa na roda de mulher... Dinheiro para mulher é só compras, e isso é cultural. A mulher pôde ter acesso ao dinheiro a partir de 1962. Então, a gente sempre ficou ali, poxa, até aquela época, a mulher não podia ter trabalho remunerado sem autorização do marido, não podia ter conta em banco. Então, muito provavelmente, sabe, eu não sei, mas talvez a minha avó, a minha mãe, meu pai não deixou ela sair para trabalhar fora. E foram essas mulheres que nos ensinaram. Então, não é o bate-papo que a gente está tendo aqui, é algo muito recente. Sim. Sim, então, era uma pergunta que eu tenho para você, inclusive, né? Que existe um tabu sobre falar em dinheiro, especialmente entre as mulheres, né? Por que ainda tem tanto essa resistência? Por conta dessa história que você falou, porque as nossas mães, as nossas avós não falavam sobre isso? Eu acredito que ainda é muito cultural, viu, Carmen? Cultural. Porque tira para nós que mulher não é boa com dinheiro e quem cuida do dinheiro não pode comprar nada do que gosta. Então, se eu, que nem Carmen, agora eu e meu marido, nós paramos para olhar a parte financeira. A ideia que muitas pessoas têm é que quando eu paro para olhar para a parte financeira, é para eu cortar tudo que eu gosto, aí eu não posso comprar uma roupa, comprar um sapato, eu não posso fazer nada. E a outra é, mulher não é boa com dinheiro. E eu creio que veio muito dessa nossa cultura, das mulheres terem tido acesso ao dinheiro. É muito recente. Nós estamos falando de 63 anos. Então, nós começamos uma geração, praticamente, né, Carmen, de mulheres ali com conta em banco, trabalhando. E eu acredito que, às vezes, assim como eu quis muito aprender sobre finanças e fui para um extremo, e eu me esforcei muito, porque não era uma informação que estava disponível. Você tinha que ir atrás, você tinha que querer.
Hoje já tem mais disponível. Hoje as pessoas já têm outras pessoas para se inspirar, tem mais conhecimento, né? Tem mais informação. Eu acredito que isso que você está fazendo é muito importante. E você Abrir. você fala, você tem o grupo das sábias e você me falou, ou eu li na sua biografia talvez, que a mulher ela pode de fato ser um pilar de sabedoria com relação a finanças. Então eu acredito que você escuta muitas mulheres quando elas vão te procurar. Muitas vezes o problema nem é só dela, é o problema da família dela e ela toma essa iniciativa de trazer. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a mulher, essa sabedoria da mulher para poder talvez conduzir essa parte financeira. E quais são os erros mais comuns que elas trazem para você? Os erros que eles cometem, ou ela ou a família dela cometem, e que trazem esse problema financeiro? Eu creio, Carmen, que Deus nos fez com a habilidade de cuidar das pessoas. E quando a mulher cuida também da área financeira, ela transforma a sua vida, a sua casa e as pessoas que estão ao redor. Porque quando a gente olha, então, mesmo aquela pessoa que tem alguém que faça o trabalho doméstico, alguma coisa nesse sentido, quem vai determinar a marca do sabão em pó é a mulher. O tipo de comida é a mulher. Eu conto até uma história que na época da pandemia, Carmen, eu estava com as crianças em casa, elas tinham 4, 5 anos, e eu tinha que trabalhar home office. E aí, o que eu fazia em meia hora demorava 3 horas. E a louça ficava assim. Aqui a gente não tem tanta de tantas máquinas, né? Nos Estados Unidos, mais. Aí eu comecei, toda vez meu marido chegava, eu tava assim, exausta, e eu largava a louça, a cozinha virava um caos, e eu ficava na cabeça dele, eu preciso de uma máquina de lavar louça, eu preciso de uma secadora de roupa, só que onde eu moro hoje, em Ribeirão, hoje tá assim, 40 graus, né, 30, 40 graus, não precisa de secadora, mas eu não ficaria estendendo roupinha, não ia precisar ter todo esse trabalho. Então eu fiquei gotejando aqui. Naquele momento a gente tinha o dinheiro para comprar. Mas se eu não tivesse, meu marido, para ser feliz, ele compraria com certeza. Quando Passava aquele cartão de crédito. Passava o cartão. E vamos ser felizes, né? E a mulher, ou ela toma a frente, eu sou dona de tudo, vou lá e faço o que eu quiser com o dinheiro. E quando é o marido que está à frente, a gente fica até conseguir o que quer. Agora, quando a mulher ela tem essa sabedoria, quando ela entende das finanças da casa, quando ela consegue ter ali com o seu marido, e isso é o primordial, foi o que salvou o nosso casamento, a gente entender que nós éramos ali como se fosse uma equipe. E que nós precisávamos, igual uma empresa, ter objetivos em comum. Se ela começa a desenvolver objetivos em comum, ali com o marido, em família, você não trabalha mais só para você, você trabalha para o sucesso da família. E se naquele momento que eu queria tanto uma máquina de as máquinas, se fosse não fosse o momento adequado, eu conhecendo as finanças, sabendo o momento financeiro que está a economia, tudo, talvez eu não falaria. Eu não ficaria ali gotejando. E outras situações que nós estamos vendo muito, né? Aqui tá muito negócio de jogos online, sabe? Jogos de azar. Apostas online, artistas, influencers, tudo divulgando. E tem casos até de pessoas que pegam empréstimo, de pessoas que estão se separando, porque a pessoa vai lá, dinheiro da família, fica endividada, tudo. Às vezes a mulher movimento, mas ela não tem o conhecimento para dizer ali para o marido exatamente o que aquilo representa, o porquê é errado. E ele não a ouve. Tem até um caso, eu vi que a Andréia que nos apresentou, ela está aqui assistindo e uma querida. Estou me lembrando agora de uma pessoa que eles venderam uma casa muito boa e aí o marido falou, não, vou investir aqui nesse lugar, vou ganhar muito dinheiro e juntar mais um pouco ali e a gente vai trocar a casa.
Eu acho era mais de 1 milhão, 2 milhões, não me lembro agora. E essa mulher ajoelhou para ele e falou: olha, eu acho que isso aí não é certo que você está investindo. Não faça. Mas ela não tinha o conhecimento técnico para pontuar onde estava errado. Ele investiu, eles perderam uma casa. Se essa mulher tivesse a sabedoria, ela teve, a inteligência ela teve de ver, assim, ó, nós temos isso, Temos sabe? isso, essa intuição, né? Um sentido, uma percepção diferente, um sentido, assim, no sexto sentido, né, que fala. Mas ela não tinha o conhecimento técnico para pontuar, porque se ela consegue pontuar, talvez ele falasse realmente, ó, esse investimento aqui não é certo, não está regulamentado, pessoas que já investiram aqui já perderam dinheiro, então aí faltou um pouquinho de conhecimento. Então a mulher, muita coisa, hein? Ela faz com que a família dela prospere, ela evita de tomar decisões aí erradas. Se ela percebe que algo não está certo, ela consegue pontuar ali para o marido. Ela ensina os filhos, ensina finanças para os filhos, ela já prepara a próxima geração. Uhum. E aí é isso que você ensina lá no grupo das sábias, você entrega esse tipo de conhecimento para que possa pautar a intuição, as nossas intuições, né? A gente até tem a intuição, mas muitas vezes a gente não sabe explicar como, e lá no grupo das sábias você ensina como pontuar isso, seria mais ou menos isso. Isso, cara. Entendi. Agora, olha só, né? Eu te falei que é rápido esse Instacast, né? E a gente está ainda no começo da conversa, mas eu preciso que você, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, e para quem vai assistir no replay, para você que está assistindo no replay também, qual é, né, esse primeiro passo? Porque, de fato, existem pessoas, Tuca, que não tem a menor ideia de tá numa situação até tem o dinheiro, mas está ali virando os pratinhos, tá no cartão de crédito, aí faz um empréstimo para pagar uma dívida, mas aí tem a dívida do empréstimo. É uma realidade de muitos, né? E qual um primeiro passo prático? Qual uma jornada o que essa pessoa precisa olhar primeiro para ela começar nessa jornada de resolver a vida financeira dela e aí, quem sabe, começar a investir, ou se já é investindo que começa? Algo que funcionou muito para mim, e eu percebo que aquelas pessoas que conseguem fazer isso, elas têm algo em comum. Elas conseguem identificar um objetivo, algo, um lugar onde elas desejam chegar. A pessoa que tem esse desafio é muito comum. Quando você vai ver a pessoa que tem essa dificuldade ou que está endividado, ela vive num ciclo. Então, se eu chegar aqui e falar, poxa, é só você botar tudo na ponta do lápis e vai fazer a estratégia X, Y, Z, a pessoa vai fazer tudo isso, vai permanecer durante um tempo, a situação melhora, ela volta para o mesmo comportamento e o ciclo começa tudo de novo das dificuldades. Então é muito importante que você identifique ali um objetivo. Poxa, Carmen e o marido agora, né, vocês falaram que estão numa fase de rever a parte financeira. Então eu vou rever só porque de repente eu acredito que não está como poderia. Agora, quando você tem um objetivo além daquilo, sabe, o porquê vocês estão motivados a fazer aquilo, isso se torna apenas uma fase. E aí, quando você vivencia a diferença de ter uma vida ali mais tranquila, mais equilibrada, que você consegue ter um planejamento e ver que você vai colocando os objetivos e vai atingindo, é muito mais fácil. Então, é a mesma coisa. Ótimo. Então, o primeiro passo é criar um objetivo, porque se eu não tiver objetivo nenhum, eu até vou aprender as técnicas, aplicar tudo aquilo que um planejador financeiro vai passar, mas se eu não tiver um objetivo, eu posso voltar a retroceder para onde eu estava. A gente vê o que você mencionou, o pessoal, poxa, tem várias pessoas que vêm aqui e vivenciam um sonho americano. A pessoa só tinha o sonho americano. Chegou aí,
ela precisa ter novos objetivos, ela precisa saber onde ela deseja chegar daí. Porque senão ela já chegou no sonho americano. Agora é só ganhar e consumir todo o resto. Esse é um ponto. Isso é um ponto. Outro, você identificar qual é a fase de vida que você está. Então, daquela produção toda de dinheiro que eu mencionei, a nossa necessidade, a produção, isso é uma parte técnica. Então, a parte aqui mais de comportamento, onde eu desejo chegar? Qual fase de vida eu estou? Eu, como profissional, é isso que eu olho quando a pessoa vem. Os sonhos, onde a pessoa deseja chegar? De onde veio o problema? Pessoa que está endividada. Estou endividada? Estou. Quando começou? Ah, começou ano passado. Legal. Há 5 anos atrás, como era a sua vida? Do mesmo jeito era, do mesmo jeito. De onde vem? Vem do comportamento dos pais, a pessoa trazendo um pouquinho mais para a consciência aquilo que a faz voltar a repetir todo esse ciclo. Tá? Então, esses são os pontos aqui comportamentais. Do conhecimento que ela precisa, o ciclo de vida. Uma outra coisa importante saber, isso um pouquinho do conhecimento técnico também. Quando a gente fala de finanças, geralmente a gente fala sobre fazer investimentos ou sair ali da zona do consumo, que é o quê? Eu falo que é como se você tivesse uma torneira jogando água no balde, que é o dinheiro ali entrando. Quando esse dinheiro entra, ele precisa passar do consumo que a gente tem aí no dia a dia, para a gente viver, tudo que a gente faz. E com um pouco de sobra, a gente precisa construir bens para fechar aquele buraco da nossa necessidade, entender quais são os riscos do momento de vida que nós estamos, se eu não tenho condição, se eu preciso ter um seguro, terceirizar o que eu faço, como eu me preparo para a minha velhice. E esse que eu estou construindo, eu vou passar para a próxima geração, para minhas filhas. O que eu quero deixar para elas e como eu vou transferir. Isso são alguns pilares que a gente trabalha. Só que a pessoa, para passar do consumo do dia a dia e sobrar ali o dinheiro, mandar esse dinheiro para esses outros pilares, ela vai ter que, de repente, no primeiro momento, mudar ali o comportamento, fazer algumas alterações, e ela só vai se manter firme nisso se ela tiver, sabe, algo que a motive. Se você não tiver algo inspirador no futuro, dificilmente você vai deixar de comprar algo no presente. Dificilmente a gente deixa um prazer momentâneo para algo que a gente não enxerga lá no futuro. Exato. É que nem quem está de dieta, né? Eu vou fazer dieta, mas se eu não colocar quanto que eu quero eliminar, né? Qual o resultado que eu quero, se eu não tenho clareza disso, no primeiro brigadeiro que aparecer na nossa frente, a gente fala só um brigadeirinho, né? Mas aquele brigadeirinho, já comi um brigadeirinho, ai, mas pô, hoje é sábado, eu comi um brigadeirinho, amanhã é domingo, então amanhã também vou comer um bolinho, e aí segunda-feira eu volto. Só que aí você já fez o estrago, às vezes de 2 semanas de um trabalho direitinho, num finalzinho de semana você coloca tudo a perder, porque você não tem clareza de onde quer chegar. Se a gente não tem clareza, a gente vai sendo levado pela cultura, pela forma que as pessoas vivem. Não, mas todo mundo vive assim. Aí você vai fazendo, né? E precisa ter muito forte. E tudo isso que a gente está falando, né, Carmen, é meio contra a cultura. Tanto no Brasil, ou vocês que estão aí, não consumir tudo. Saber exatamente em qual pilar você vai colocar ali o seu dinheiro. Que mulher pode ser boa assim com dinheiro. Isso é um pouco contra a cultura. É algo novo que você tem que ter muito forte onde você quer chegar. Eu tô nessa fase, né? De não pegar o brigadeiro. Você tá na fase do dinheiro, meio que da dieta, né? De voltar ao exercício físico. E o meu porquê muito forte é que eu tô sentindo necessidades fisiológicas, né? De ter mais massa muscular, mais disposição com as crianças, e eu comecei a fazer exercícios online, faço todo dia sozinha. Muito bem. E eu
levanto e faço, porque eu vejo o resultado daquele objetivo que eu estou buscando, já percebo nas roupas, sabe, que eu emagreci um pouco, e para todo mundo que eu falo que eu estou fazendo, fala, ai, tem que ser muito disciplinado para fazer um negócio desse online, sozinho em casa. Tem que ser mesmo, tem que ser. A boa notícia é que disciplina é algo que a gente pode desenvolver, né? A gente nem precisa gastar dinheiro para ter, só Não, desenvolver que a gente vai ter disciplina. certeza. Agora, e aí você deu aqui um passo a passo, claro que muito amplo, mas que já é algo que traz muita clareza, né? O primeiro é, se eu não tiver um objetivo, eu não consigo avançar, identificar a fase da vida que eu estou, porque isso vai fazer diferença no plano que vai ser construído, né? Se eu estou com 50, 60, a minha velhice está muito mais próxima de quem está com 30, 25, né? Então, o plano é diferente. E sabe que quando a gente fala de fase de vida, às vezes não está tão relacionado com a idade. Porque às vezes a jovem, ela já tem construído ali um patrimônio, ela pode ter recebido uma herança, ela já foi inteligente, já construiu ali outras coisas, e às vezes ela está numa fase ali de desfrutar e preparando algumas outras coisas. Então é interessante a gente olhar para a gente. Uma vez eu fui no programa de TV e eu perguntei se eu podia levar um caso. E aí eu levei uma pessoa que chegou até mim para a consultoria. E quando ela começou a abrir tudo, eu falei, gente, nós estamos precisando gastar dinheiro. Aí, eu falei, aí a gente foi levar esse caso, porque a pessoa chega e sempre não gasta, não gasta, não gasta. Mas tudo que ela vivenciou, eu também já tinha vivenciado, sabe? De ter o dinheiro ali como uma segurança, você já ter construído toda a condição e não conseguir desfrutar. Não fazer uma viagem em família, não levar a filha para a praia, nada, com diversas facilidades. E aí, quando ela foi viajar, ela me mandou foto e a gente foi lá para a TV e contar isso, que às vezes, né, cada um está numa fase. Então é importante a gente se olhar. Poxa, eu posso estar numa fase de 50 anos recomeçando algo. Eu posso estar com 30 anos com a vida ali já mais encaminhada. Então eu posso me arriscar a fazer outras coisas. Sim. É muito interessante. E o ponto também é identificar onde vem o problema, né? O que você vivencia muito quando você faz essa pergunta e a pessoa faz essa busca de onde vem o problema? Existe algum caso, assim, algum fator que é comum a muitas pessoas? Eu acredito que essa falta de... Eu acredito que mais a parte cultural mesmo, sabe, Carmen? A falta de modelos. Porque eu já atendi mulheres que vieram ali de uma vida muito simples, passaram a ter acesso a muito dinheiro e não se sentia merecedora, nada disso, porque, poxa, mas ali a minha família, ninguém tem, por que agora eu tenho? E se sentia meio que traindo as pessoas se estivesse desfrutando e não conseguia entender que a realidade dela mudou e que naquela fase ela precisava de ferramentas diferentes e novas habilidades. Então, ao invés dela enfrentar a situação, desenvolver as habilidades ali, as ferramentas, ela queria sempre voltar para aquilo. Ou as pessoas, né? Isso é um ponto que chegou uma fase que eu estava sendo requisitada para pessoas nessa situação, porque quando que uma mulher vai buscar uma ajuda profissional? Quando, às vezes, ela não tem um marido, ficou viúva, tem dificuldade ali com o dinheiro, quando ela se vê em muita dificuldade, em dívidas, tudo. E aí eu via pessoas ganhando bem, não sabendo usar o crédito. Então aqui, agora tá até numa moda de você usar o FGTS como para fazer empréstimo ali consignado. E, poxa, é um dinheiro que liberou, posso consignar, eu vou lá e faço. Não faz o cálculo, sabe? Tem a cultura da parcelinha. Então você vai lá, não, dividir em 10 vezes. Então aqui eu vejo que as pessoas parcelam muito, tem muitos cartões de crédito, vão usando a falta, sabe, de sabedoria para usar o crédito, ou
isso de você ficar preso ali, aquilo que você vivenciou, aquele modelo, não tocar a vida para frente, sabe? Não mudar, não se ver onde Deus te colocou agora, eu vejo que esses dois fatores traz muito problema. Incrível, muito bom. E muitas vezes a gente, nessa jornada, a gente às vezes comete algumas falhas, a gente se enfia em algumas enrascadas pela falta de conhecimento, né? Então, o meu convite aqui para quem está assistindo, se hoje você está numa situação financeira desafiadora ou nessa de que você ganha dinheiro, mas você não vê para onde que o dinheiro sai, você está um monte de cartão de crédito, os empréstimos também, busque uma ajuda, porque a pessoa que tem o entendimento sobre isso pode, assim como a Tuca, né, trazer muita clareza para a gente dos caminhos, das possibilidades que a gente pode seguir, que às vezes a gente acha que não tem mais jeito, e isso não é verdade, sempre tem. Tuca, eu tô achando incrível, eu ficaria aqui mais 2 horas com você, mas antes da gente passar para as considerações finais, eu quero que você deixe aqui aonde que as pessoas podem te encontrar, consumir mais do seu conteúdo, saber mais sobre isso tudo. Pode me procurar no Instagram, @Evelyn, com Y, Evelyn, EVLYN, Evelyn Tuca. Pode me Ótimo. chamar, que sou eu mesma quem responde, e será um prazer. Excelente. Você atende online? Atendo online. Perfeito. Até Ótimo. já tive mulheres daí que participaram dos treinamentos. Eu quero saber sobre o grupo das sábias, porque eu quero ser sábia. Eu quero entrar daqui, depois você me fala. Como é que faz para a gente entrar no grupo das sábias? Eu estou nesse desafio porque nós estamos. Ó, entrou uma pessoa aqui que eu estava falando até sobre isso. Eu estou nesse desafio desse novo negócio e fiquei um pouquinho sem tempo para fazer os encontros ao vivo do Grupo das Sábias. Aí a gente fez um teste com a Ju, que acabou de entrar, porque ela consumiu ali já o gravado e ela estava me falando. Hoje ela me veio nos stories falando dos resultados. Muito. Olha. Então, provavelmente é um formato novo que eu teste. Deixar ele já gravado, coisas mais preparadas. Porque o Encontro das Sábias sempre foram encontros ao vivo. Uhum. Excelente, não, mas pode gravar e você eventualmente chama as sábias para o encontro ao vivo. Enquanto isso, a gente vai podendo aprender mais com você. Ellen, eu quero agradecer sua generosidade na entrega desse conteúdo tão relevante, especialmente para nós mulheres. De fato, eu sei que eu não sou a única, tem muitas de nós temos um grande desafio nessa parte da gestão do nosso dinheiro. E eu queria que você deixasse aí as considerações finais, uma super dica, ou um recado, ou um conselho para quem está aqui nos assistindo. Como nós falamos que é o Grupo das Sábias, ele vem ali com uma base, que é a mulher de Provérbios, que é considerada a mulher virtuosa. Então, poxa, preciso aprender sobre finanças, quero entender ali um modelo, entender um pouquinho, pode ler, gente, Provérbios 31 a partir do 10. Então, lá mostra uma referência de mulher que tem como referência mais de 2.000 anos. Eu sou aqui cheia de falhas. Meu desafio é pegar essas referências e transformar o que eles ensinam em coisas práticas para aplicar no dia a dia. Então, lá a gente tem uma mulher que investe, uma mulher que é grata, uma mulher, gente, que sabe olhar uma propriedade e adquirir, comprar, andava bem vestida, com os tecidos mais finos, nada de conversa que quem cuida do dinheiro não consome nada, muito pelo contrário, ela tinha ali um passo a passo. Então, primeiro ela investia, ela construía a renda passiva, ajudava as pessoas, era generosa, provia toda a necessidade da família no presente e no futuro, e depois ela se vestia com os tecidos mais lindos, mais finos daquela época. Então, ó, gente, fizemos toda a lição de casa,
reserva um dinheiro e bora ser feliz. Bora comprar a bolsa, o sapato, o que quiser. Não precisa fazer a lição de casa. E aí fala que o marido confiava nela e ela tinha a gratidão da família, dos filhos, e dinheiro não era um problema para aquela família. Então, se você deseja ter um exemplo de mulher sábia com dinheiro, um passo a passo, pode ir lá direto. Maravilhoso, já anotei aqui Provérbios 31:10. Vai ser minha lição de casa hoje à noite. Vou ler com tudo isso. Isso é. Evelyn, muito obrigada. Um beijo muito grande para você. Eu quero agradecer a presença de vocês que estiveram aqui ao vivo. A Ju Gomes, né? Ela está dizendo que estava desde o início. Tem muitas pessoas aqui que estão desde o início. Um beijo grande para vocês. Você que está assistindo no replay também, muito obrigada pela sua audiência. E quarta-feira que vem temos mais um episódio do Instacast CL. Evelyn. Muito obrigada, viu, Carmen? Agora estou te esperando fazer uma visita por aqui. Tem eu e tem mais uma pessoa em Ribeirão Preto, hein, para te recepcionar. Maravilha, obrigada. Pessoal, boa noite, um beijo e até a próxima. Tchau.